Estamos ao vivo. Boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos ouve, quem nos vê aqui no YouTube também. Sejam muito bem-vindos ao episódio número 43 do podcast Voz Afro, podcast do Banco Afro. E hoje nós temos um convidado aí muito especial também, que a gente chamou na hora de atender o nosso convite, está com a gente aqui hoje. Mas antes de apresentar esse cara, eu vou deixar um recadinho para você aí, que ainda não se inscreveu em nosso canal no YouTube aqui, então, por favor, inscreva no nosso canal, deixe o like aqui no seu vídeo e vem com a gente aí, vai ser uma conversa muito bacana hoje. A gente vai falar um pouco sobre a escassez do negro, né, nos cargos de destaque em grandes corporações e também pequenas empresas também, de médio e grande porte. E vamos conversar hoje com um cara chamado Vitor Rocha. E aí, Vitor, tudo bom, cara? Tudo bem? Boa tarde, boa noite para todo mundo que está ouvindo a gente. É um prazer estar aqui falando no Voz Afro do Banco Afro e trazer um pouquinho da experiência que a gente tem no mercado de trabalho e falar um pouco aí de pessoas negras, se estão ocupando, se deixam de ocupar, se precisam ocupar aí espaços de relevância no mercado de trabalho. Beleza, vamos que vamos. E para você aí que não conhece o Vitor, quem é o Vitor? Como ele se apresenta aí para a galera que está nos vendo e ouvindo? Então, eu sou o Vitor Rocha, sou diretor de imagem num grande canal de TV do Brasil. Sou artista musical, sou jornalista formado pela Universidade Federal do Pampa, trabalho na área de comunicação, de rádio e televisão há pouco mais de 10 anos no audiovisual. Sou também um dos diretores fundadores da Ladeira Produções, que é a nossa produtora audiovisual que está aí desde 2019, né? Entrou no ramo do audiovisual aqui no Rio de Janeiro, e a gente tem aí tentado ocupar um espaço diferente no mercado audiovisual, uma vez que a nossa empresa, a formação dela, a Ladeira Produções, a formação dela já começa diferente do convencional, uma vez que somos 3 sócios, né? Sou eu, Vitor, um homem negro, e mais 2 mulheres lésbicas, que é a Stephanie e a Júlia, que são minhas sócias, né? E aí a gente tem essa produtora que ela começa com a nossa base, que somos nós 3, né, a criação da empresa, e foge do convencional, porque quando você entra no ramo de audiovisual, ou na maioria dos ramos de qualquer coisa no Brasil, sempre é dominado por pessoas brancas, né, ou homens héteros brancos, e eu, como homem negro, sei da dificuldade que conquistar um espaço de destaque, sendo do audiovisual, que é o ramo em que eu trabalho. Eu sei qual é como essa dificuldade é mais dificultosa, como isso é mais difícil você ter espaço para poder mostrar seu trabalho ou para poder melhorar de carreira. E aí a Ladeira Produções surge exatamente como uma quebra desse ciclo essa roda que gira sempre em favor do status quo e sempre colocando a gente, pessoas pretas, pessoas LGBT, sempre à margem, né? Então aí a Ladeira Produções surge com essa ideia, com essa identidade de fugir do convencional para poder mostrar que a gente também é capaz de ser produtores e criadores do nosso próprio destino, né? Que a gente pode criar traçar nosso próprio caminho. Acho que é isso. Não, bacana. Inclusive, a Júlia esteve com a gente aqui no episódio 35 do podcast. Ainda não tinha vídeo, ainda não era em vídeo, ainda é só em áudio. Mas quem quiser ouvir, só ir lá no Spotify, Deezer, Google Podcast ou no Anchor. Ou acessar também, né, bancoafro.com/podcast, que vai ver o episódio lá. Só clicar no agregador de podcast preferido aí para escutar esse episódio e outros também que a gente gravou também.
Cara, antes da gente entrar no nosso papo mais a fundo, assim, que é sobre a questão dos negros, né, a escassez do negro em cargos de destaque nas empresas, como é que foi para você, assim, do seu de transformação mesmo, assim? Porque a gente conversava aqui em off aqui, que eu lembro de você no churrasco do Will, que é a nosso backstage aqui, e você tinha a cabeça raspada ainda, então eu também tinha a cabeça bem raspada também. E aí veio passando, isso foi em 2008, 2009, tem bastante, mais de 10 anos. E acaba que Sim. viveu um processo de transformação, para mim, para você também. E assim, você está com um black top hoje, maravilhoso. E como é que foi esse processo de transformação para você? Então, cara, esse processo de transformação, para mim, ele começa primeiro eu tendo que me aceitar, me entender e me reconhecer como homem negro, porque meu gatinho vai passar aqui e vai atrapalhar. Me aceitar como homem negro foi a primeira parte desse processo e a parte mais fundamental. Quer dizer que eu não me reconhecia como homem negro antes? Não, não quer dizer isso. Para quem está ouvindo a gente poder entender melhor, meu pai é negro, retinto, minha mãe é mulher branca, né? E eu nasci, me reconheço como negro, apesar de ter a pele um pouco mais clara, mas eu me reconheço como negro, tenho os traços negros, enfim. Na minha infância, sou do interior de Minas Gerais, todos nós aqui, né? O Roberto também do interior de Minas Gerais, a gente Sim. sabe como é o preconceito no interior do Brasil, como ele é velado, como ele te prejudica, né? E eu cresci, a minha infância, não querendo aceitar a cor da minha pele, não querendo aceitar essa identidade que eu tinha. Porque eu não me reconhecia nas posições de sucesso. Quando eu falo posições de sucesso, eu não estou nem dizendo de emprego ou de. Eu falo assim, me comparando com os meus amigos nessa época da minha infância, entendeu? É, Meus amigos tinham o cabelo liso e eram paparicados pelas meninas, e eu era o cara que tinha o cabelo raspado, porque para mim só existia raspar o cabelo, entendeu? Então eu sempre era colocado num lugar em que eu só posso ter o cabelo assim, eu só posso usar roupa assim, eu só posso fazer isso em virtude de eu ser um homem negro. E eu não queria aceitar isso, né? Aceitar ser excluído. Então, eu tentava, a forma que eu encontrei de mascarar isso foi não aceitar que eu era um homem negro na minha infância e na minha adolescência, né? Então, eu não tinha identidade, eu não sabia, eu não me reconhecia, porque eu olhava para os meus amigos, eles eram diferentes de mim e eles não me reconheciam como parte não todos, né, mas grande parte dos meus amigos de infância também não me reconheciam nos espaços que eles ocupavam. Então eu sempre estava ali à margem, sempre estava à mercê da vontade deles, do que eles queriam, isso em função de eu ser um homem negro. E aí você cresce ouvindo aquelas piadas, né? Ah, você errou porque você é preto. Vai fazer alguma coisa? Se não erra na entrada, erra na saída. Se não erra no começo, erra no final. Então, eu passei muito tempo na minha vida negando isso, porque o racismo estrutural vem sempre massacrando a gente. Eu lembro, para você ter ideia, assim, é uma coisa que eu lembro hoje, assim, é absurdo, uma coisa absurda que eu pensava, mas que eu ficava na minha cabeça assim, eu rezava para Deus pedindo para que eu tivesse uma namorada loira para que meu filho não nascesse preto. Olha o absurdo disso, entendeu? E até que um belo dia, para a gente poder encurtar a história, é, a mudança começa quando eu saio de casa, né? Que eu fui fazer faculdade fora da minha cidade, eu sou do interior de Minas Gerais, da cidade de Teófilo Otoni, e aí eu saí do interior de Minas Gerais e fui fazer faculdade federal no interior do Rio Grande do Sul. E aí, quando eu saio de casa, eu tenho contato com a diversidade de pensamento e de pessoas, né? Então eu tenho contato com gente de diversos outros estados do país. Eu tinha amigo que era do Amapá, tinha amigo de Rondônia, tinha amigo do Rio Grande do Sul, de São Paulo, do Rio de Janeiro, tinha pessoas do Brasil inteiro. Eu morava na fronteira com a Argentina, então você acabava conhecendo gente de fora do Brasil que morava na fronteira. E ainda tinha uma questão de ser também interior do Brasil, porque na fronteira, como é na fronteira, é no interior do Brasil, no Rio Grande do Sul, é, com contato, e na faculdade, contato com pessoas
LGBTQIA+, com pessoas que são ligadas à diversidade. E aí eu fui abrir minha cabeça. E foi quando eu comecei a me reconhecer como pessoa negra, de entender o espaço que eu ocupava. A primeira vez que eu fui seguido no supermercado foi no Rio Grande do Sul. Eu precisei sair de casa e ir lá para o Rio Grande do Sul. Aí entrei no supermercado em São Borja, onde eu morava. E aí eu estava de bermuda, chinelo e camiseta, regata. Careca, na época eu não tinha esse cabelo, né? E aí entrei no supermercado para fazer compra. E eu andei em todos os corredores. E o segurança me seguiu em todos os corredores. Foi nesse dia eu comecei a perceber que a cor da minha pele incomodava muita gente. E aí foi a partir daí que foi esse processo, né, de se aceitar, de me aceitar, de me conhecer e de entender que eu preciso ocupar esse espaço de homem negro, porque ser homem negro é bom, é lindo, é legal. E aí, quando eu venho para o Rio de Janeiro, que aí eu tendo contato com mais pessoas, conversando com pessoas da comunidade negra que tem a luta negra intrínseca no sangue, conhecendo os lugares aqui no Rio de Janeiro, como a Pedra do Sal, conhecendo os lugares históricos no Rio de Janeiro, o Cais do Valongo, e também olhando para a minha vida e me reconhecendo como homem negro que sofreu esse preconceito durante a vida inteira, na minha infância, na minha adolescência. Deixar o cabelo crescer foi essa forma de me encontrar e de descobrir que eu sou negro e eu sou lindo sendo negro e não existe nem melhor, nem pior, não existe preconceito que vá nos colocar numa posição de servidão. Hoje a gente não vai aceitar mais isso. É interessante você falar isso, porque eu acho que todo mundo tem um momento de virada, assim, né? Todo mundo fala de pessoas que, na verdade, não se identificavam como pessoa preta, como pessoa negra, na verdade, né? Que não tem pele tão retinta como eu, como você e tal. Acho que todo mundo Sim, teve esse momentozinho de virada, assim, para entender. E muita gente, cara, acha assim, mas tá no cabelo black porque é moda. Não entende que... Eu aprendi com uma amiga minha aqui em Vitória, que ela fala muito comigo assim, ela falou, cara, ela tem um cabelo dela cacheado, mas bem cheio, bem volumoso, e ela fala, é engenheira, ela fala assim, toda vez que ela ia numa entrevista de emprego, ela fazia questão de ir com o cabelo solto, para as pessoas, já com uma forma de se impor também, e meio que resistência, né, cara? Não é, porque isso não é moda, é resistência. A gente gravou um episódio também no podcast, não me lembro qual foi. O Wilson, se você puder me dar um help aí, qual foi o episódio? Nós gravamos com, esqueci o nome dele, com o rapaz do Preto Sim, que é uma barbearia em São Paulo, e com justamente esse tema, né? Que meu cabelo não é moda, meu cabelo é resistência mesmo, sabe? E é um ato político, né? sim, claro, Porque sim, é sim, você ocupar um lugar, porque nunca nos foi dado sempre nos foi dada a opção de ter que padronizar o nosso corte de cabelo. Então, a mulher, para ela se tornar padrão e ser aceita na sociedade, ela tem que alisar o cabelo. O homem negro, para poder ser aceito, ele tem que raspar o cabelo, tem que ser careca. A gente sempre é colocado numa caixinha, a gente sempre coloca um lugar para a gente. A gente nunca pode escolher qual é o nosso lugar, a gente nunca tem a opção de escolher. Então, quando eu deixo o meu cabelo crescer, é eu escolhendo como eu quero ser, entendeu? O sim. que eu quero ser. Se eu quero que meu cabelo seja grande, despinteado, maluco, se eu quiser pegar amanhã e fazer dread, se eu quiser fazer trancinha, nagô, se eu quiser raspar de novo e ficar careca, é por opção e não porque me colocam no lugar onde eu tenha que ter o cabelo assim para ser aceito. Porque se eu tiver um black, eu não vou poder fazer uma entrevista de emprego porque eu vou perder o emprego. Não, eu vou fazer entrevista de emprego sim com o meu black, e se a empresa não me contrata porque eu tenho black, quem está errado é a empresa. Entendeu? A Sim, gente tem que começar a ocupar esses espaços e entender isso, que meu cabelo, meu código de cabelo é político, porque eu estou ocupando espaço. o episódio que eu mencionei, o episódio 33, obrigado, Will, no episódio 33, que nós gravamos com Marcos Vinícius, do Preto Sim. Vale muito a pena ouvir esse episódio, foi bem bacana mesmo, e cara, ele nos deu assim, uma nova visão, até de porte, de pessoas falando que pessoas que vão lá e tal, muitas mulheres vão na barbearia, não salão, barbearia, e foi muito bacana essa conversa, e é muito em cima disso, cara. E acaba assim, Vitor, que o que acontece? Você vai na empresa hoje fazer uma entrevista de emprego.
e o cara não te contrata por conta do cabelo, a empresa está errada e tal. Muitas vezes não dá para a gente saber. A gente percebe, né, cara? Você percebe assim qual foi a tua tratativa, qual foi a conversa que teve com você, qual foi a forma que levou ali. A gente percebe quando está acontecendo, quando está rolando. Mas até você provar que aquilo está sendo um ato racista é bem diferente. E aí que vem outra coisa. Você não acha também que hoje muitas empresas contratam o negro, o LGBT, o PCD já há mais um tempo, até por lei também, né? Mas o negro, o LGBT, as minorias, assim, você não acha que muito também é para fazer média também? E, porque, assim, talvez Ah, aquela empresa que não tem essa cultura, sabe? Aí, de repente, começa a contratação de pessoas de minorias, de grupo de minorias, por exemplo. E falar de negro minoria tá até sacanagem, né? Porque a gente do país, de maioria, é. mas, enfim. É minoria representativa no Congresso, né, vamos Sim, dizer assim. exatamente, Em exatamente. representatividade. Mas você acha que fica Então, muito nisso? Essa questão mesmo, assim, é, da modinha, digamos assim? assim, eu tenho. Eu encaro essa situação da seguinte forma. Hoje, o mercado demanda isso, de contratação de pessoas negras e LGBTQIA+. O mercado de trabalho hoje demanda diversidade. Isso é um ponto. Por uma questão de imagem, principalmente, das empresas estarem com sua imagem limpa perante o público, né, para continuar vendendo seu produto. Então, existiu e continua existindo. Isso só acontece porque nós, sociedades, fizemos pressão para que isso acontecesse. Isso é uma vitória nossa. A gente precisa entender isso como uma vitória. Então, muitas empresas, não posso dizer a maioria, mas eu posso dizer que grande parte delas, faz esse movimento de contratação por não por entender a importância da diversidade dentro da empresa, mas por uma questão de imagem da empresa, né? Da empresa estar com a imagem limpa perante os seus clientes, né? Porque aí não vai ter gente falando no Twitter que a empresa só contrata gente branca, ou que a empresa só contrata homem hétero branco top, não sei o quê. Então tem muito isso. Contrapartida, se o mercado se existe essa demanda no mercado, nós temos que aproveitar essa demanda. Então, se vão contratar, nós vamos ser contratados. Então, nós vamos entrar no mercado de trabalho e nós vamos ocupar esses espaços. Porque por mais que as empresas estejam fazendo isso com uma visão que não seja, de fato, pensando na diversidade do ambiente de diversidade dentro da empresa, a gente tem que ocupar esses espaços, porque é ocupando esses espaços que a gente começa a poder é, é, pautar discussões dentro desses espaços que antes nós, pessoas negras, LGBTs, nós, pessoas que somos tidas como minorias, não ocupavam, espaços que a gente não ocupava antes. Então, eu acho assim, existe sim uma demanda mercadológica de contratação de pessoas negras, de fazer trainee para pessoas negras, para pessoas LGBTQIA+, e a gente tem que aproveitar, entendeu? Se estão fazendo contra gosto, mas estão fazendo e a gente tem que ocupar esses espaços. Exatamente, concordo em gênero, número e grau. E parte um pouco também até da questão de políticas públicas, né, cara? Porque se não houver também, como você falou, a minoria no Congresso, digamos assim. Mas se não houver uma mudança na política pública, também isso também nunca vai mudar também, porque a gente vai continuar sendo minoria em termos de representatividade, vai continuar sendo cotas, e nem falando de cargo de destaque na empresa, não. Falando em questão até de empregos mesmo, empresas que, como eu dizer, que não sejam tidos como subempregos, né, que muita gente se refere ao garçom, ao balconista, ao Sim. pessoal da limpeza, enfim. Mas se não houver uma mudança nessa política, na nossa política pública também, a gente vai continuar dessa forma, continuar sendo cota em cargos um pouco mais de diretoria e gerenciamento, não? Ah, com certeza. Eu acho que a gente ainda não chegou no ponto-chave, que é onde acontece essa mudança da gente naturalizar essas coisas, entendeu? Porque ainda, para gente que mora no Brasil, principalmente,
Não é natural você ver uma pessoa preta num cargo de comando. Não é natural você ver uma pessoa preta trabalhando numa grande empresa com um cargo mediano, ok, entendeu? Geralmente esses espaços são ocupados por pessoas brancas. Esse é o ponto. Como é que eu vivo num país em que 60% da população se declara preta e parda, e quando eu vou no banco, a maior parte dos gerentes é branca e não preta? Entendeu? Como é que eu moro num país onde mais de 60% da população se declara negra e parda, e as pessoas pretas e pardas só ocupam as posições que são chamadas de subemprego? Entendeu? Então, essa chave da gente naturalizar a pessoa preta em qualquer lugar que ela quiser, ainda no Brasil não aconteceu. Eu acho que tudo que a gente passa hoje, a gente, nós como pessoas pretas no Brasil, a luta no Brasil ela é longa, ela vem de muito antes do que a gente está aqui. A gente conquistou muita coisa hoje, porque existem pessoas lutando por isso muito antes da gente, né? E ainda assim é difícil de você fazer as pessoas enxergarem que a maioria do Brasil é preta. Essa é a verdade. O Brasil não se aceita preto. Essa é a grande verdade, entendeu? O Brasil não se aceita preto. O Brasil não quer aceitar que é preto, entendeu? Então a gente não consegue naturalizar que pessoas pretas ocupem cargos comuns no mercado de trabalho, por exemplo, do que a gente está falando aqui. Eu acho que a questão para mim é essa, da gente chegar nesse ponto de naturalizar. Se hoje, como a gente estava falando antes, as empresas estão contratando pessoas pensando na diversidade, pessoas pretas e tal, é porque a gente conseguiu conquistar esse espaço. E quando a gente está ocupando esses espaços e a gente começa a gerar essa discussão, é o momento onde a gente começa a naturalizar esse tipo de coisa, entendeu? Eu trabalho no empresa, eu sou sócio da Ladeira Produções, mas também trabalho com televisão. E aonde eu trabalho, a maior parte das pessoas que estão trabalhando comigo são pessoas brancas, que estão ali nas posições que eu ocupo, né? Da operação ali de um telejornal, por exemplo, que é o que eu faço. A maior parte dessas pessoas são pessoas brancas. E aí, algum tempo atrás, aconteceu uma coisa comigo que eu achei muito interessante, assim, que eu parei para refletir. Uma moça da limpeza, né? Estava conversando comigo, e aí ela chegou para mim e falou assim: Vitor, eu tenho que te mostrar a foto do meu filho, porque meu filho tem o cabelo igual ao seu. E aí ela foi lá, pegou o celular, mostrou a foto do filho dela com cabelão, assim, um blackzão e tal, não sei o quê. E a gente ficou conversando ali, eu perguntei para ela, não, o que é que você passa no cabelo dele? Porque às vezes ajuda para eu passar no meu também. E aí, nesse dia, eu comecei a perceber como é importante eu estar atento ao lugar que eu estou ocupando. Por quê? Ela, há 10 anos atrás, dificilmente veria um cara com Black Power do tamanho do meu sendo diretor de imagem de um telejornal. Há 10 anos atrás, talvez há 5 anos atrás, isso seria impossível. Hoje, ela vê uma pessoa na posição de diretor de imagem de um telejornal, de um Black Power, e ela fala que, olha, meu filho tem o cabelo igual ao seu, entendeu? Como quem a, aquele espaço ali pode ser ocupado por ele também, entendeu? Ele, é como se como se ele pudesse ter uma opção de romper com com o status quo, com o cotidiano de sofrimento, de racismo, e enxergar o filho dela naquela posição, a mesma posição que eu estava. Não sei se vocês conseguiram me compreender. Sim. Mas, e aí eu acho que parte disso, entendeu? Naturalizando, a gente tem que naturalizar que o Brasil é preto, porque o Brasil é preto e acabou, é isso, entendeu? E querer negar isso culmina nesse Brasil que a gente vive hoje, um Brasil que não se conhece e não se aceita. E aí você tem uma parte reacionária
que quer destruir o Brasil, que quer entregar o Brasil para qualquer coisa que não seja o próprio Brasil, e a gente aqui do lado de cá sofrendo, passando fome, sem emprego, sem perspectiva de futuro. Exatamente, exatamente. Eu imagino assim, não sei, aí é uma questão de leigo mesmo, sabe? Na minha visão, no meio artístico, no meio de televisão e tal, talvez seria até mais comum ter pessoas pretas trabalhando em locais mais de destaque. Vamos levar para o jornalismo, por exemplo, como você falou que trabalhou no telejornal, né, naquela parte, no backstage do telejornal ali. A gente hoje tem algumas pessoas que estão com a posição mais em destaque, como a Maju Coutinho, a Aline, que eu esqueci o sobrenome dela, mas que vejo no Aline grupo. Midley. Isso, a Aline. No esportivo, tem um rapaz que eu esqueci o nome dele também, que está no SBT agora, Abel Neto. Tem o Abel Neto também. Mas assim, embora tenha pessoas negras nesses cargos, assim, igual na TV, por exemplo, que tá agora a Maria, que é, acho que é a pioneira, né, nesse, de pessoas Sim. pretas ali no, mais em destaque, mas assim, continua sendo cota, né? Ainda não está 50-50 ainda. Continua sendo uma Ah, com minoria muito certeza não. grande, né? Continua sendo a minoria, está longe de ser o espelho do que é a sociedade. E a gente também precisa entender também e tentar enxergar, falando em televisão, né? É, a gente enxerga muito o que está na tela e às vezes não sabe o que está no backstage, como você diz, né? Uhum, E assim, é, tem lá o apresentador, a apresentadora negra que está lá ocupando esse espaço, mas e quem contrata na TV? Entendeu? E quem contrata? E quem faz o processo seletivo? Quem são essas pessoas? Quem é a chefia? Entendeu? Não adianta eu vou lá e vou falar assim, ah, não, vou contratar aqui uma repórter preta para colocar no jornal, porque para falar que a empresa pensa na diversidade. Beleza, eu vou lá, escolho uma pessoa no mercado, eu venho aqui, encontrei você. Aí vai lá e pega é, qualquer pessoa, eu estou dizendo assim, né? Não faz um processo seletivo, só vai buscando essa questão de tipo assim, eu preciso contratar alguém para ocupar esse espaço aqui, para limpar a barra da imagem da empresa. E aí bota a pessoa para ocupar esse espaço, mas e a cultura da empresa, entendeu? É muito fácil fazer, contratar, igual no caso de televisão, por exemplo. Ah, tem a Glória Maria, que sempre esteve na televisão apresentando e tal, que é uma pessoa negra ali, que sempre esteve ao longo da história da TV brasileira na televisão. Tem o Heraldo Pereira, que foi repórter durante muito tempo, hoje é apresentador. sim. É, e aí hoje você tem a Aline Midley, você tem a Maju Coutinho, que são pessoas que estão ocupando esses espaços, é importante que elas ocupem esses espaços, mas e quem contrata lá na Globo? Essas pessoas que fazem a contratação lá na Globo, essas pessoas são pretas também? As pessoas que pensam o processo seletivo da Globo, ou da SBT, ou da Rede TV, ou da Jovem Pan, sei lá. Essas pessoas pensam o processo seletivo, elas entendem o processo seletivo da empresa, entendendo que elas têm que refletir a sociedade, entendeu? Eu acho que esse é o ponto que a gente precisa chegar para que a mudança efetiva aconteça, entendeu? Porque, tipo assim, aquele que você estava falando, né? Ah, estamos contratando por cotas. Ainda contratam a gente por cotas. Esse é o ponto. Ainda contratam a gente por cotas. Quando a Luísa Trajano, do Magazine Luiza, resolveu abrir um processo seletivo só para pessoas pretas, causou um alvoroço no Brasil e as pessoas reclamando, um monte de gente reclamando, porque achando um absurdo abrir um processo seletivo só para pessoas pretas, a empresa abrindo um processo seletivo só para pessoas pretas. É porque o Brasil ainda não aceita isso, entendeu? O Brasil ainda não se reconhece preto. Às vezes eu fico me repetindo, desculpa, mas é que eu acho que passa muito por isso. E aí o ponto de mudança vai ser esse, quando a gente entender que os processos empresariais, processo seletivo, todos os processos que acontecem no mercado de trabalho sejam normalizados com as pessoas pretas ocupando os lugares que elas querem ocupar.
entendeu? E não só contratando a gente por cota. Sim, sim. Antes da gente continuar, eu vou só fazer uma pausazinha aqui de 30 segundinhos, 40 segundos, só para um recadinho aqui do Diego Reis, que é nosso CEO do Banco Preto, tá, Vitor? CEO, fundador do banco, que é o Diego Reis. Só um recadinho dele pra gente aqui, gente. Só 30 segundinhos aí de intervalo para esse recadinho do Diego. Por que o Banco Afro é melhor do que os outros bancos? Porque aqui no Banco Afro a gente ganha dinheiro ajudando as pessoas. O nosso foco não é só olhar para o nosso caixa, para o nosso umbigo. Muito pelo contrário. O nosso objetivo, a nossa missão é empoderar a comunidade negra, parda e de refugiados, fornecendo ferramentas, produtos e serviços que possibilitem a inclusão e educação financeira, a bancarização da classe CDE, a distribuição de renda e o fortalecimento do movimento Black Money. Então vem para o Banco Afro. Como disse o Diego aí no vídeo que você acabou de assistir, vem para o Banco Afro, abre a sua conta. Para isso, só ler o QR Code está aqui na tela, que você vai para o nosso site. Lá você clica em abre a sua conta e preenche seus dados, é bem rapidinho lá. Em menos de 5 minutinhos está com sua conta aberta no Banco Afro, e é bem seu cliente afro, né? E fica o convite aí, compartilhe também essa live, compartilhe esse QR Code para que mais pessoas se tornem cliente afro. E voltando ao nosso papo aqui com o Vitor, cara, qual a melhor forma que você acha assim da gente começar a mudar esse cenário de, de contratação de pessoas pretas para cargos de maior destaque? Cara, eu acho que a gente precisa pensar processos seletivos, pensando como se fosse uma empresa, né? Pensar que o processo seletivo que ele já é por si só eliminatório, né? E então a gente precisa pensar processos seletivos em que a gente reflita a sociedade, entendeu? Reflita o que acontece na sociedade, entendeu? Então, pessoas pretas vão ocupar cargos no mercado de trabalho porque são competentes, sim, porque você tem que ter competência, tem que ser bom no que você faz, é óbvio, mas somos a maioria do país. Então, seria natural e normal que tivéssemos ocupando a maior parte dos cargos, entendeu? É isso que a gente precisa entender. E uma outra coisa, eu, como sócio de uma empresa, Ladeira Produções, falando como empresário agora e não como funcionário, como empresário, para mim ainda é muito difícil, por exemplo, pensar como empresário, porque para mim isso foi negado, entendeu? Eu nunca tive a opção de ser empreendedor, entendeu? Nunca me foi dada essa opção de ser empreendedor. Sempre me foi dada a opção de servir, de ser funcionário de alguém. Nunca me foi dada a opção, nunca me foi apresentada a opção de ser empreendedor. Então, aí quando eu venho para o Rio de Janeiro, e aí trabalhei aqui em alguns canais de TV, e aí depois juntei com minhas sócias e abri a empresa, foi difícil, e ainda é um pouco difícil, para mim particularmente, pensar como um empresário, porque isso me foi negado, você me entende? E aí ter essa visão de que agora eu sou o dono da empresa, então o que eu penso e o que eu faço que faz com que a empresa caminhe. Eu não estou mais prestando um serviço para alguém, mas sou eu quem comando o serviço, vamos dizer assim, né? E quando eu entendi isso, que eu precisava mudar essa questão de tipo assim, cara, eu sou um empreendedor, né? Eu sou um empresário. E aí a Ladeira Produções, minha produtora, ela começa com aquele que eu contei lá no início, né? Um homem preto e duas mulheres lésbicas. E a gente colocou como base do nosso trabalho de que vamos trabalhar sempre com pessoas pretas, com pessoas LGBTQIA+,
porque a gente precisa ser esse espaço onde essas pessoas se enxerguem ocupando esses cargos, entendeu? Porque quando você vai olhar o mercado audiovisual, ele é muito masculino, principalmente, e as posições de chefia geralmente são pessoas brancas, homens brancos principalmente. Então, a Ladeira Produções foge totalmente disso. Somos uma empresa que é preta, que é LGBT, e que temos agora um projeto que chama Ladeira Sessions, que a gente trabalha com artistas independentes do Rio de Janeiro, e a gente sempre traz artistas que são artistas da periferia do Rio de Janeiro, que são artistas LGBTQIA+, que são artistas pretos, porque a nossa empresa pensa dessa forma e trabalha para que essas pessoas ocupem esses espaços. Você está me entendendo? Então, eu acho que quando as empresas entenderem que elas precisam refletir a sociedade e não é abrir espaço, mas deixar com que as pessoas ocupem esses espaços, né? Porque você não precisa abrir espaço para ninguém. Você não precisa ninguém precisa abrir espaço para uma pessoa preta. Ninguém tem que dar visibilidade para uma pessoa preta. Essas pessoas não precisam de visibilidade. Se você não enxerga, é você que não se faz enxergar, né? A gente não dá espaço nem visibilidade para ninguém, mas a gente deixa com que essas pessoas ocupem o espaço que naturalmente tem que ser delas. Acho que é isso. Você falando sobre a questão de se colocar agora como empresário, né, como empreendedor. O episódio número 1 desse podcast, a gente gravou com o Diego Reis, que é o fundador e CEO do banco, né? E o Diego fala de um episódio quando ele tinha uma outra empresa de informática, acho que ele foi de informática, e precisava de um financiamento. Ele foi ao banco algumas vezes em busca desse financiamento, levou toda a documentação que foi pedida e foi negado o financiamento, não o empréstimo. E quando o sócio dele branco foi uma vez só, o empréstimo saiu. E isso a gente está falando de anos atrás, tá? Mas a gente vê que, suponhamos, foi, sei lá, 10 anos atrás, cara, mas continua da mesma forma também. Com certeza, continua da mesma forma, com certeza. É até por isso a importância da gente ter um banco preto como o Banco Afro, como outros bancos pretos também. Exatamente, e tem uma questão que eu acho importante. O Banco Afro, quando ele chega com essa proposta de ser um banco negro, de pretos e para pretos, ele começa a fazer uma mudança que, a partir do momento que a comunidade preta começa a fazer parte do Banco Afro e oferecer coisas para as pessoas pretas, os outros bancos vão começar a olhar o que o Banco Afro está fazendo e começar a fazer a mesma coisa, porque o Banco Afro chega em lugares, em pessoas, em que os outros bancos talvez não estejam chegando, porque eles não têm essa ideia eles não sabem, nunca quiseram aprender não, mas nunca quiseram entender ou descobrir como as pessoas pretas pensam sua vida financeira, por exemplo, entendeu? Porque nada disso foi feito pra gente. Então, o Banco Afro vem e tá lá para mostrar que a gente também pode estar nesse espaço. Exatamente isso. Só um recadinho aqui para você que está nos assistindo. Quiser deixar alguma pergunta no chat, pode deixar aqui, a gente vai replicar aqui pro Vitor aqui, para ele responder. Qualquer pergunta, né, que mandar aí, a gente repassa para ele aqui. E também apresentar para vocês o Liberto, né, que o Liberto é a única carteira de benefícios que utiliza o pagamento por Pix, né, além de oferecer ao seu time de RH uma gestão simplificada dos benefícios para os seus colaboradores. Te dá toda a autonomia que você precisa para criar novas carteiras de benefícios, totalmente flexível, além de possibilitar o seu colaborador transferir os saldos entre as carteiras, né? Como eu falei, da flexibilidade. Então, para conhecer mais o Liberto, o pessoal do time de RH que está assistindo a gente aqui, e outros colaboradores que querem indicar para suas empresas também, só ler o QR Code aí na tela, falando sobre o Liberto, também é um produto também do Banco Afro, tá, gente? Então, quer conhecer mais, leia o QR Code aí, vai no nosso site, conheça um pouquinho mais do Liberto lá, e peça uma conversa com algum atendente nosso, algum especialista do Liberto para tirar todas as suas dúvidas aí. E aí, Vitor, voltando aqui para o nosso papo aqui, essa questão de empreender, cara, é algo muito, muito doido, porque no Brasil empreender não é fácil. Né? Você trocar o pneu do carro com o carro andando.
E a gente sabe que aqui qualquer erro custa muito caro. No Brasil, um erro custa muito caro. Mas você acha assim que o preto é diferente? Custa mais caro ainda? Tem uma frase do. Eu não sei se você assiste Big Brother, eu assisto Big Brother, consumo produto, e tem uma frase do Douglas que falou outro dia, que é muito verdade, cara. É aquela coisa, ele fala que pra gente, preto, o povo negro, é tudo mais difícil, né? Então, você acredita assim também, até essa questão do empreender no Brasil, para uma pessoa negra, é mais difícil do que seria para outra pessoa, um branco? E até mesmo pessoas brancas que são lésbicas, como é o caso da Stephanie e da Júlia? Ah, com certeza, a dificuldade é maior, com certeza. Você. Uma vez a gente foi fazer uma gravação no, na zona sul aqui do Rio de Janeiro, e era domingo, 7 horas da manhã. E tinha uma senhora fazendo Cooper na beira da praia ali, na Urca, na mureta da Urca. E aí a gente tava com o carro parou para a gente poder descer com o equipamento, né? A gente ia só descer com o equipamento. E aí a mulher começou a ofender a Júlia, que ela tinha saído do carro primeiro, porque ela tava com o carro parado, descendo com o equipamento, e ela queria fazer o Cooper dela. É, Se fosse uma mulher branca ou um cara branco descendo o equipamento na Urca, ninguém ia se incomodar. Você tá entendendo? O, a gente, para a gente exercer o nosso trabalho, é mais difícil do que se você for uma pessoa branca. Porque até para você fazer o seu trabalho, vai ter alguém para dar palpite no seu trabalho. Se você é uma pessoa preta, dizendo que você está fazendo errado, que você não deve fazer assim, que você deve fazer assado. Então, quando você vai empreender, quando você vai criar um próprio negócio, sendo uma pessoa preta, o fracasso já está do seu lado, porque as pessoas já esperam que você vai fracassar, porque as pessoas já esperam que você não é capaz, que você não tem o conhecimento para isso, você não tem a expertise de mercado para ser empreendedor, entendeu? Porque nunca esperam isso da gente. Essa é a grande questão. Esperam sempre que a gente esteja no papel de servir. E nunca de ser o senhor, mas sempre de servir. Eu acho que isso é o que a gente tem que mudar, principalmente. E quando você é pessoa preta tentando empreender, é, imagina você captar clientes para sua empresa, sendo uma pessoa preta. Quantos não você vai tomar na cara? Quantas portas vão ser fechadas para você? Quantos e-mails não vão ser respondidos? Só porque lá, quando a pessoa abriu o e-mail, estava lá o nome da empresa era África SA, e aí a pessoa, não depois eu respondo e não respondeu. Simplesmente porque você é uma pessoa preta. É aquilo que a gente fala do racismo estrutural, que já está tão no sangue das pessoas, infelizmente, que as pessoas já naturalizaram que elas têm que nos excluir desses processos e não acreditar que a gente é capaz de fazer essas coisas, que a gente é capaz de empreender. Então, a dificuldade já começa no ponto de partida. E aí, aquilo que você falou, o Banco Afro já teve o dono do Banco Afro para poder conseguir um empréstimo para começar a sua empresa, teve um não negado, e o sócio dele, que era branco, com a mesma documentação, conseguiu. É a estrutura do país que não deixa com que a gente cresça, que não ajuda a gente a romper o racismo. Então, a gente só rompendo isso que a gente vai conseguir, de fato, empreender de forma mais tranquila no país, vamos dizer assim. Porque realmente, se você empreender no Brasil já é difícil. Se você é uma pessoa preta que vai empreender, e se seu empreendimento é preto, vai ser muito mais difícil ainda. Mas nunca foi fácil para a gente, e a gente está sempre mostrando que é capaz de fazer, independente da diversidade que apareça, a gente vai lá e mostra que é capaz de fazer. E ainda tem outra questão da chamada segunda chance, né? Para o preto, que ainda é também mais tensa, assim, mais rara. Né? As pessoas, por exemplo, você chegou lá, montou uma empresa, por algum motivo houve uma falha no seu equipamento, no dia da gravação, por exemplo,
e aí o cara tá maluco com você. Se fosse uma pessoa que não entende a importância, né, de termos empreendedores negros, e fica puto e já quer o dia de volta e tá maluco com você, ele não tem uma segunda chance. Exatamente. E quando são pessoas brancas, né, ou pelo menos mais socialmente aceitas, é um pouco diferente, né? A gente sabe que é um pouco diferente o Ah, comportamento. com certeza. Como eu posso dizer? A passividade só existe quando você não é preto, porque é, nessa condição que você falou, nesse exemplo que você está dando aí, se fosse uma pessoa branca, ela não teria provavelmente a marca da empresa dela não sofreria porque o equipamento dela falhou, ela continuaria trabalhando da mesma forma, talvez aquela mesma pessoa recontrataria essa pessoa e cons, conseguiria relativizar um erro, uma falha. Quando, se fosse uma pessoa preta, não relativizaria, talvez. Provavelmente não relativizaria. Porque até a cobrança para a gente é maior. A gente precisa entregar melhor porque a cobrança em cima da gente é maior. Sim, exatamente isso. Então, a pergunta aqui da Isabela Elias aqui, Vitor, da Isa, que gravou com a gente um episódio também, episódio número... Ai, qual episódio? Número 20, episódio número 20, que gravou com a gente. Ela fala o seguinte aqui no chat. Como você se sente hoje nessa posição? Ainda é difícil crescer ou se sentir relevante em grandes empresas como o Homem Negro? Olha, depois que você entra na empresa, você tem que se preocupar, como homem negro, né, como pessoa preta, depois que você entra na empresa, você tem que lutar para permanecer, né, mostrar seu trabalho. Então, entrar para a empresa ou conseguir o cargo é só a primeira parte, né, da batalha que você venceu. Você ainda tem que lutar para permanecer nesse cargo, mostrar seu trabalho, mostrar que você é bom, mostrar que você é competente e depois lutar mais um pouquinho ainda para conseguir uma promoção, para mostrar que você merece um aumento de salário, uma mudança de cargo, pegar um projeto maior, um projeto diferente, fazer um projeto sozinho. Então, assim, é mais difícil, com certeza é mais difícil, porque as estruturas das empresas, de uma forma geral, não olham para a gente como pessoas não capazes, né? Então você ocupa aquela posição, aquele cargo, e você tem que estar o tempo todo provando que você é competente para estar ali. Se fosse uma outra pessoa e que falhasse, quando eu falho no meu trabalho, e quando uma pessoa branca falha no meu trabalho, as chances da cobrança ser maior em cima de mim do que da pessoa branca é muito maior. Esse é o ponto. E isso não deveria existir, a cobrança tem que ser igual, entendeu? Então, como pessoa preta, entrar no mercado de trabalho, trabalhar numa grande empresa, ter um cargo, ocupar um cargo numa grande empresa e permanecer lá é uma luta diária de se mostrar competente, de ter paciência e sabedoria para estar todo dia dando murro em ponta de faca e tá ali tentando, pouco a pouco, conquistar um pouco de espaço. Sim, é outra pergunta que eles de estúdio aqui, que é o que você acha que poderia ser uma mudança genuína de mercado, né, como a posição do Magazine Luiza? E se você sente uma diferença da equipe entre você liderando e uma pessoa branca no comando? É, A primeira é o que você acha que poderia em ser uma mudança relação. genuína de mercado, né? Em relação É, eu, ao Magazine Luiza, por exemplo. eu acho que uma mudança genuína de mercado, acho que poderia ser, como eu tinha falado antes, essa questão da gente entender que o Brasil, a gente precisa refletir o que a gente é, né? Então, o Brasil é um país de maioria preta, entendeu? É um país que a maioria da população é de classe C, D e E. Então, a gente precisa entender que se a empresa que eu
que eu trabalho, se a empresa que eu sou dono, ela tem que ter a cara do Brasil, ela tem que ser ocupada por essas pessoas. Naturalmente, isso não é cota, isso não é favor, não é nada. Porque é natural, seria natural que essas pessoas ocupassem esses cargos. A questão aqui, para tentar resumir, é que a gente foi o último país do mundo a sair da escravidão, e isso ainda existe, a gente ainda sofre resquícios dessa liberdade da escravidão tardia, que é o que transforma a sociedade hoje no que ela é. Esse preconceito que existe hoje, o racismo que existe no Brasil hoje, é reflexo disso também, de outras coisas, mas disso também. Então, fazer com que as empresas sejam ocupadas por pessoas e que as empresas tenham a cara do país que elas são, eu acho que é fundamental para que o mercado de trabalho se torne mais diverso e mais a cara do Brasil, principalmente. A gente precisa capacitar pessoas, né? A gente precisa fazer um trabalho de educação para que essas pessoas sejam capacitadas para ocupar esses cargos e ter abrir, deixar que as pessoas ocupem esses cargos e exerçam o trabalho delas. E deixar com que elas exerçam da melhor maneira possível. Acho que é isso. Maravilha. E a E outra a outra pergunta? pergunta é que se você sente alguma diferença da equipe entre você liderando e uma pessoa branca também liderando. Olha, eu sinto diferença sim, porque eu levo em consideração, eu levo em consideração é a, o social. Quando eu vou liderar uma equipe, numa operação de jornal, por exemplo, que é o que eu faço na TV, eu lidero uma equipe de 10 pessoas, 15 pessoas, depende do programa que eu estou fazendo. E eu tenho que levar em consideração o social. Eu tenho que levar em consideração o técnico, né, ali, a operacionalidade do que a gente está fazendo, a competência das pessoas para estarem ali fazendo, mas eu também tenho que levar em conta o social. Por que eu tenho que levar em conta o social? Porque, às vezes, a pessoa que opera a câmera no jornal, ela mora lá em São João do Meriti. E aí ela demora 3 horas para chegar no trabalho. Ela tem que acordar mais cedo que todo mundo para chegar no trabalho. Às vezes, o assistente de estúdio ou o operador de áudio mora em outra cidade e faz um percurso longo para chegar aqui. Às vezes mora na periferia, porque não tem condição de morar na Zona Sul, né? Perto do trabalho. Então, quando eu vou liderar a equipe, eu levo isso em consideração. Por quê? Porque isso impacta no profissional das pessoas. A pessoa que acordou 4 horas da manhã e a pessoa que acordou 6 horas da manhã para chegar no trabalho às 8, um tem mais qualidade de vida do que o outro. Então, isso vai refletir no trabalho da pessoa, né? Então, eu preciso levar isso em consideração para que as pessoas se sintam confortáveis e seguras em exercer o trabalho que elas estão fazendo. Eu acho que falta essa sensibilidade, às vezes, das pessoas, no geral, né, quando você vai liderar uma equipe, de levar o social em consideração. Porque a mãe que precisa amamentar o filho e depois precisa ir trabalhar, a qualidade de vida dela é muito diferente da minha, que pôde dormir até 9 horas da manhã e ir trabalhar para chegar às 10, por exemplo. Entendeu? Sim, sim, concordo 100%. E a Kelly faz um comentário aqui no chat aqui, que eu concordo muito também, que é que a desigualdade econômica vem de tempos atrás como consequência principal a má distribuição de renda e a falta de investimento em área social, como educação e saúde, por exemplo. E é muito verdade isso, né, cara? Essa desigualdade econômica que a gente vê no Brasil, assim, enquanto tem pessoas que estão abastadas, né, muito milionárias, tem gente pegando o osso no lixo para comer, ou comprando o osso no supermercado, na verdade, né? Que é pior É, ainda, se comprar osso no supermercado. é, o Brasil cresceu o número de bilionários na pandemia.
a gente passando uma crise sanitária mundial e as pessoas, um grupo de pessoas que dá para contar em uma mão, ficou mais rica. E a gente normaliza isso. As pessoas normalizam isso e acham que tá ok, né? Assim, não tem nem o que dizer, eu acho. Não faz sentido, Ou né? a gente não faz sentido, Sentido exatamente, assim, algum. não tem lógica, né? Por exemplo, no início da pandemia, as pessoas muito preocupadas com muita falta de informação, muita desinformação, e as pessoas indo para os supermercados comprando muito, né? E aí tem um supermercado aqui próximo da minha casa, que aí de manhã as pessoas corriam para o supermercado e compravam quase tudo que estava no supermercado. E aí eu chegava do trabalho à noite, né? Então eu passava na frente do supermercado, o supermercado estava prestes a fechar. E aí eles estavam abastecendo o estoque para vender no outro dia de manhã. Então as pessoas desesperadas, achando que vai faltar comida, e o dono do supermercado vendendo mais arroz, com o preço do arroz lá em cima, ganhando dinheiro. E a gente acha que tá tudo ok. E é justamente como a Kelly até comentou aqui, que é o papel, né, de organizações, até como o próprio Banco Afro, que é fundamental para a gente começar a corrigir nessa situação, reparar um pouco disso, dessa situação mesmo, dessa mais distribuição de renda, de pessoas passando fome, de pessoas que não têm o que comer, né, mesmo assim, né, literalmente mesmo, no seu dia a E dia. é, E e, é a alimentação básica, né? Não estou falando assim de lanchar, de pedir uma pizza, não, é um café da manhã, almoço e jantar. Exatamente. E a gente não pode esquecer que a maior parte dessas pessoas são pessoas pretas. Sim, Porque periférico. quando a estatística é ruim, os pretos e os periféricos estão sempre lá nas estatísticas aparecendo. Mas quando a estatística é diferente, a gente não aparece, né? Exatamente isso, cara, exatamente. Vitor, a gente está chegando ao final desse episódio. E para você que está nos ouvindo aqui, que está nos assistindo também, deixa seu like aí no vídeo, nesse podcast. Inscreva-se no canal do Banco Afro. Siga-nos também no Instagram, Banco Digital Afro, lá onde nossa principal rede, né, onde a gente fala mais, divulga mais nossos produtos, nossos serviços, divulga mais as novidades do Banco Afro. Então siga-nos também lá. E cara, para a gente finalizar, como é que você acha que qual o pontapé inicial para corrigir tudo isso? Essa questão de a gente ter mais pessoas negras ocupando diretoria, gerência, coordenação, e não mais pessoas negras só em cargos. Vamos colocar, já que a gente falou de subempregos, vamos falar a palavra subcargos, não existe isso, né? Mas mais ou menos isso, assim, qual é o que você acha que deve ser feito, assim, qual é o ponto inicial para a gente começar a mudar isso, ou pelo menos melhorar, porque eu acho que mudar já começou já um pouquinho já, mas pelo menos melhorar isso. É, eu acho, eu sou fruto da mudança que aconteceu. Eu me considero fruto dessa mudança, né? Que a gente conseguiu viver e essa mudança continua sendo feita e a gente faz parte dessa mudança para que ela continue e o cenário melhore. Eu acho que para mudar, para a gente continuar a fazer a mudança acontecer, é, investir em políticas públicas para poder colocar e tentar acabar com o racismo no Brasil, que eu acho que é o fundamental. A gente precisa entender que o Brasil é preto e a gente é o país mais preto fora da África. A gente precisa entender isso, a gente precisa reconhecer isso, aceitar. Isso é bonito da nossa história. Isso é negado à nossa história, né? Só, Então acho que a só gente precisa. um parêntese nisso aí. Se for, acho, o país mais preto fora da África, né? Salvador é a cidade mais preta fora da África. Em aeroporto de Salvador, outro dia, estavam vendendo, é, tipo, como se fosse souvenir, né, de viagem, no aeroporto de Salvador vendendo escravos. O souvenir escravo. Exatamente. Numa cidade mais preta fora da África. Para mim, isso já é surreal por si só. E acontecer isso em É Salvador, surreal. Exatamente. Imaginar que Salvador é uma das cidades que as pessoas negras sofrem com violência policial, onde o policial é preto, as pessoas são pretas e existe esse conflito, sabe? Então a gente precisa entender que parte fundamental da mudança passa pelo papel do Estado,
né, pelo papel do Estado em criar políticas públicas para que a gente acabe com o racismo no Brasil, para que a gente pelo menos consiga diminuir, porque a gente não pode aceitar esse tipo de coisa. Somos o país mais preto fora da África e é inaceitável a gente passar por esse tipo de coisa. Então, acho que criação de políticas públicas e entender que nós precisamos refletir o país que nós somos. Então, a gente precisa refletir quem a gente é de fato, a gente precisa ser quem a gente é de fato. Então, os cargos, a gente não tem que abrir espaço para ninguém. A gente tem que deixar que as pessoas ocupem os espaços que sempre foram delas. Eu acho que a mudança no pensamento tem que ser essa para a gente poder conseguir fazer uma mudança efetiva, de fato, e mudar esse cenário. E avançando aos poucos, né? Exatamente. Todo dia, um passo para frente todo dia. Exatamente isso, cara. E você aí também que nos ouve também no Spotify, Deezer, Google Podcast, Anchor, não deixe também de nos acompanhar, se inscrever no nosso canal no YouTube, Banco Afro no YouTube, só pesquisar lá e siga a gente lá, inscreva-se no canal e acompanhe também as nossas gravações ao vivo também pelo nosso canal. E se você também preferir, na verdade, ouvir seu áudio aí no seu agregador de podcast, não deixe de seguir o Banco Afro, o Voz Afro, né, no Spotify, Deezer, Anchor e Google Podcast. Vitor, cara, muito obrigado. Obrigadão mesmo aí pelo papo, muito bom. Acho que por mim ficaria aqui até às 5 da tarde aqui. Foi bem legal mesmo, está muito legal. E assim, é algo que rende mesmo, algo que a gente vai conversando e tem muita coisa para ser dita ainda, para ser discutida. E quem quiser contratar, conhecer mais da Ladeira Produções, como é que faz? Quem quiser contratar a Ladeira Produções, é só entrar no site ladeiraprod.com, vai entrar lá no nosso site, vai conhecer o nosso trabalho e vai lá, tem o contato da gente para poder falar com a gente e nos contratar. Temos um projeto lindo que é o Ladeira Sessions. Quem quiser, é só ir lá no YouTube procurar Ladeira Prod, vai achar lá nosso canal. Aí segue o nosso canal, dá um like lá no nosso vídeo. A gente começou esse projeto com a banda Nave Louca, que é uma banda de 2 mulheres não binárias, e elas fazem um som maravilhoso, e aí eu convido todo mundo que está ouvindo a gente para poder ir lá no YouTube da Ladeira Produções, Ladeira Prod, só procura lá no YouTube, vai encontrar, vai assistir, vai gostar, e no ladeiraprod.com vai contratar a gente. Maravilha, show de bola. E para quem nos ouviu até aqui, né, nos assistiu aqui também no YouTube, muito obrigado pela companhia. E até semana que vem tem mais ao vivo, vamos divulgando em nossas redes sociais. E siga a gente no Instagram para você ficar por dentro de tudo e das novidades. Valeu, galera. Até mais. Valeu, Vitor. Valeu, obrigado. Até a próxima. Foi um prazer falar com vocês.